Vamos analisar um pouquinho dessa situação que envolveu o Danilo Gentili nessa última semana, né? Onde ele acabou envolvido no caso da denúncia da ex-assistente de palco dele contra o Otávio Mesquita, tá bom? Vem comigo. Boa tarde, gente. Como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, espero que todos estejam com saúde, espero que todos estejam em paz junto aos familiares de vocês, junto aos bichos de vocês, junto aos amigos de vocês, e a quem mais for caro e querido ao coração e à alma de cada um, tá bom? E espero que todos tenham tido uma boa Páscoa agora nesse último final de semana, ok? Só lembrando aqui, gente, um recado que eu já tinha dado semana passada, é que no próximo dia 23, ou seja, depois de amanhã, dia de São Jorge Guerreiro, quarta-feira à noite, vou participar de uma live com a minha querida amiga astróloga e taróloga Vera Cristina Costa Santos, lá no canal dela, e o tema será os impactos que os trânsitos dos planetas transgeracionais trazem para a saúde, tá? É um tema muito baseado naquilo que eu vejo nos meus atendimentos e alguns cursos e formações que eu tive, ok? Espero todos vocês lá. E o outro recado aqui, gente, é que no próximo vídeo do canal eu vou abordar trânsitos de Urano pelo meio do céu, analisando o mapa de 3 políticos atuais muito conhecidos e também muito polêmicos, que a chegada deles ao poder representou. Né? Representou assim bem os valores uranianos postos em prática, tá bom? Também fiquem de olho aí que eu logo vou anunciar isso. Bom, vamos em frente, não é verdade? Essa semana que passou, ela foi sacudida por um vídeo feito no dia 15 de abril, né, feito por uma moça chamada Juliana Oliveira, que sinceramente eu nunca tinha ouvido falar dela, nem sabia que existia, que é ex-assistente de palco do programa De Noite, do Danilo Gentili, lá no SBT. Tá? Na verdade, em março, né, ela fez uma denúncia contra o apresentador Otávio Mesquita, a denúncia de um suposto estupro que ele teria praticado nela ao vivo em 2016, neste mesmo programa De Noite, tá? Quando ele desceu por uma corda, fantasiado de Batman, e teria feito algumas assim, apalpadelas, passado a mão, agarrado, bolinado, se aproveitado da situação. Né? Eu vi o vídeo, achei de extremo mau gosto, achei uma baixaria. Tá? Eu mesmo não gosto do Otávio Mesquita, acho ele totalmente sem noção. Né? Há uns anos atrás ele foi no programa do Ratinho e enfiou lá o dedo no rabo do Ratinho. Né? Inclusive já dizem que também enfiou o dedo no rabo do Danilo Gentili. Essa Juliana, por sua vez, tem um vídeo circulando por aí, ela enfiando o dedo também no rabo do Danilo Gentili. Né? Essa gente tem uma fixação estranha por essa parte da anatomia, né? Mas tudo bem. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão se foi estupro ou não, ou se foi importunação sexual, não me interessa. Tá? Isso aí cabe à justiça decidir. Né? A questão é que essa denúncia até semana passada já era algo velho. Né? Eu não estou falando velho porque aconteceu em 2016, mas velho porque a denúncia foi feita em março e as notícias hoje em dia envelhecem rápido, né? Dada a profusão de informações que tem diariamente. Tá? E a menos que aquilo fique sendo alimentado, então uma notícia ela logo fica velha, ela logo morre. Tá? Então o fato que ocorre em março, tá? Se aqui você não ficar alimentando aquilo vai acabar morrendo. Tá? Hoje em dia é assim, as notícias têm uma vida muito curta, a menos que você fique realimentando aquilo o tempo todo. E foi isso que eu fui pesquisar. Né? Do final de março, comecinho de abril, até o vídeo do dia 15, do vídeo da semana passada, o assunto parecia que tinha ficado morno, até mesmo tinha morrido, né? Ou mesmo tinha sido congelado, vamos dizer assim. Teve muito poucas notícias a respeito, até que ela, essa Juliana, resolveu fazer o vídeo do dia 15, onde ela colocou o Danilo Gentili na jogada. Tá? O Danilo Gentili até então estava quieto na história. Nesse vídeo do dia 15 ela cobra algumas atitudes do Danilo Gentili com bastante ênfase, afirmando que as coisas aconteceram debaixo do nariz dele no dia lá de 2016, e que ele não teria feito nada. Sugeriu que ela não foi defendida por ele por ela não ser branca, né, e ser pobre, ou seja, ela puxou aquela cartada do racismo, puxou a cartada da luta de classes. Né? Hoje em dia
Hoje em dia é comum isso daí, né? A pessoa já começa a apelar para esse lado. Só que no dia seguinte o Danilo Gentili fez um vídeo rebatendo as acusações e mostrando uma gravação de um conference call do final de 2020. Esse conference call entre ele, o diretor do programa, e a Juliana, né? Onde a Juliana disse que tinha tido um gatilho, né, por conta do caso da Dani Calabresa, né, aquele caso envolvendo o Márcio Mello e a Dani Calabresa, que teve denúncia de assédio e tal, e que isso aí serviu de gatilho para algo que tinha acontecido 4 anos antes, né? Ou seja, um gatilho que ocorreu 4 anos depois do ocorrido. Tá? E nesta gravação ele se mostra ao lado da Juliana, né? Inclusive ele insistiu para a Juliana procurar justiça, ela não quis. Falou inclusive que não tinha percebido o quanto ela ficou incomodada, tá? E ela respondeu que não tinha mesmo nem como ele, nem como diretor do programa saber, porque ela guardou para ela. Tá? O Danilo Gentili sugeriu mandar a gravação para uma perícia e depois com essa perícia procurarem a justiça. Ela responde que não queria nada do Otávio Mesquita, apenas que ela não tivesse mais contato com ele ali dentro do SBT. Né? Depois o Danilo Gentili ainda mostra um e-mail que ele trocou com o próprio advogado, falando que gostaria de procurar a justiça e levar o caso para frente, independente do que a Juliana quisesse ou independente do que a Juliana fizesse. E o advogado responde que tudo deveria primeiro partir dela. Né? Não podia ser o Danilo Gentili a tomar frente naquilo. E o assunto explodiu na mídia e nas redes sociais, né? Mas não foi talvez como a Juliana quisesse, pois a gravação fez com que a opinião pública se virasse contra ela. Né? O que acontece? O Danilo Gentili, pelo que outras pessoas vieram depor, pessoas que conhecem os dois, que trabalharam com os dois, diz que ele sempre defendeu a equipe, também sempre defendeu ela, né, e que sempre brigou muito pela escolha dela para o cargo, e que aquilo seria uma ingratidão da parte dela. Tá? Só que a ênfase com que a Juliana falou no Danilo, né, falou sobre o Danilo nesse vídeo de 15 de abril, ele acendeu alguns alertas. Tá? Alguns canais aqui do YouTube, canais que eu sigo, aliás, levantaram a lebre de que talvez o verdadeiro alvo da Juliana não fosse realmente Otávio Mesquita, mas sim o próprio Danilo Gentili, por conta dessa ênfase que ela colocou sobre o Danilo Gentili nesse vídeo de 15 de abril, né? Onde ela praticamente esqueceu o Otávio Mesquita e focou no Danilo Gentili, além de ter, lógico, sacado a carta do racismo, sacado a carta da luta de classes, etc. Eu estava acompanhando o caso, né? Também já estava ficando desconfiado disso, né? De um verdadeiro alvo ser Danilo Gentili. E eu fui fazer uma pesquisa no mapa do Danilo Gentili. Procurei o mapa dele na internet, achei, lá no astro.com, que é o grande banco de dados sobre astrologia, sobre mapas da astrologia, e fui lá verificar o momento que ele está passando. Né? E, novamente, houve coisas que me impressionaram. Tá? Me acompanhe. O Danilo tem um mapa interessante, tá, gente? Ele tem esse conjunto de planetas aqui no meio do céu. Ó. Mostrando uma tendência profissional artística, no caso de Vênus, tá? Que está aqui, e uma tendência profissional também para as comunicações, no caso de Mercúrio, né? Sendo que ambos os planetas podem significar também o humor, né? O humorismo, né? Se a gente nós consultarmos o Rulership Book, que eu já tive a oportunidade de consultar com vocês aqui, nós veremos que ele tem 2 planetas representantes do humorismo, né? Que é Vênus e Mercúrio, aqui no meio do céu. Então dá aquela coisa do humor inteligente, talvez elegante, perspicaz, de raciocínio rápido, entendeu? Mas ele também é um cartunista, tá? A gente tem essa coisa da Vênus, do desenho aqui. Vejam que Mercúrio rege a casa 6, que é a casa do trabalho, entendeu? Vênus rege a casa 5, que é a casa da autoexpressão, a casa da criatividade, da expressão dos seus talentos. Né, a casa também do palco, aquela coisa do homem do palco, do teatro. Né? E também Vênus rege também aqui o meio do céu. Então acho que tem toda uma combinação de fatores que levam ele a ser um homem de comunicação, um homem de arte. Né? Um homem de expressão artística e de comunicação também. Tá? E vemos que essa conjunção Lua-Netuno faz sextil com esse conjunto de planetas aqui com o próprio meio do céu. Né? Então aqui nós temos uma facilidade também para as artes cênicas. Eu não sei se ele já foi ator na vida dele, não sei.
mas também uma facilidade para as artes cênicas, uma facilidade para contato com o público. Tá? Artes cênicas é Netuno, contato com o público é Lua. E também uma facilidade de acessar o inconsciente do público, né? Aquela coisa da Lua com Netuno, né? Aquela facilidade de você entrar no inconsciente das pessoas, de você influenciar o inconsciente das pessoas. Tá? Mas não podemos nos esquecer que há esse Plutão de meio do céu aqui, ó, gente. Ó o Plutão aqui. Né? Ou seja, ele também é um homem de poder, né? É um homem de convicções extremamente firmes, com grande capacidade de renovação, com grande capacidade de dar a volta por cima. Pode ser alguém de extremos, daquela pessoa que você ama ou odeia. Né? Lembre que líderes políticos, já citamos isso aqui, tipo Lula, Putin, Carlos Lacerda, todos eles tinham, né, essa conjunção aí de Plutão com o meio do céu. Né? Fala de carisma, também pode falar de política também, mesmo porque esse Plutão é regente da casa 11, né? Então, ou seja, o regente da casa 11 na 10. Então tá aquela coisa do trazer assuntos políticos e sociais, casa 11, para o meio do céu, para a carreira. Tá? E o fato desse Plutão estar aí no meio do céu, dominante, e também por ser o planeta mais lento dessa grande conjunção, e o planeta mais lento ele é sempre o dominante numa grande conjunção, né? Me faz classificar o Danilo Gentili como um plutoniano. Né? Alguém que tem Plutão dominante no mapa. Né? Isso afeta muito fortemente a personalidade da pessoa. Tá? E o comportamento dele nessa situação, né, essa situação que aconteceu, foi extremamente plutoniano. Tá? O plutoniano, né, ou seja, aquele que tem um Plutão forte no mapa, que tem um Plutão angular, ou então um Plutão em conexão tensa com os luminares, ou mesmo muitos planetas em Escorpião, né, que também dão esse tom plutoniano, ele tem um sexto sentido muito forte para perceber o que não presta. Seja nas situações, seja nas pessoas. Não é algo racional, né, é algo instintivo, meio que nem os bichos da floresta, que percebe quando tem um predador perto, né, aquela coisa. Ou então aqueles gatos que sobem da cidade antes de vir um terremoto. Também tem isso. Inclusive tem uma história, que eu não sei nem se é verdadeira, tá? É de uma gata que morava dentro do Titanic. Né? Ela foi levada para dentro do Titanic para controlar os roedores que tinham dentro do navio. Tá? Só que assim que o navio aportou numa cidade, antes do navio partir para aquela viagem fatídica, né, de atravessar o Atlântico e acabar afundando, ela pegou os filhotinhos dela, tirou um a um do navio e deixou o navio ir embora. Né? Lá sabe o que ela não pressentiu. Tá? E o plutoniano tem isso, né? Essa coisa meio atávica, aquela coisa do sensor aranha. Lembra do Homem-Aranha que fala que tem aquele sensor que pressentia algum perigo iminente, né? E não é algo racional, né? Isso é instintivo. E lá vai saber o que o Danilo Gentili pode ter sentido dessa moça assim que começou a trabalhar com ela. Né? O que ele pode ter farejado. Tá? Ou então quando ela veio com a historinha do me deu gatilho. Né? E aí ele resolveu fazer aquela gravação e deixar guardada. Tá? E nessa situação eu tiro o chapéu para ele. Inclusive, ó, vou botar aqui o chapéu, né? Ó, Danilo Gentili, tiro o chapéu para você, tá bom? Não tem o chapéu, tá, gente? Essa boina aqui, ok? Bom, mas por que a coisa estourou agora, né? Vamos de novo dar uma olhada no mapa do Danilo Gentili para olhar os trânsitos lá do dia 15 de abril e me acompanhe novamente. O Danilo Gentili tem esse Marte em Leão aqui na 7ª casa, ó, que pode falar de liderança entre as pessoas, liderança nas equipes, liderança com o público, mas também pode falar de conflitos com as outras pessoas, ou mesmo agressividade com as outras pessoas, ou então receber a agressividade dos outros, receber ataque dos outros, se bem que é um Marte que está bem aspectado com o Sol, né? Está em sexto com o Sol, então às vezes é uma liderança mais bem recebida, uma liderança mais bem equilibrada, tá? É o Marte oposto ao ascendente, também pode reafirmar um pouco aquela parte de conflito com os outros, né? Ou receber também ataque dos outros, ou relacionamentos conflituosos. Mas um Marte de 7ª casa, se ele for bem consciencioso, bem aspectado, bem trabalhado, ele leva a liderança, leva aquela coisa do que falam geralmente do Danilo Gentili, né? O Danilo ele é reputado como uma pessoa que briga pela equipe dele, que luta pela equipe dele, que luta por quem trabalha com ele, tá? Mas o que a gente tem que ver, tá, gente?
esse Marte de sétima casa, que a gente acabou de contemplar aqui, ele está justamente recebendo uma oposição de Plutão em trânsito. Olha aqui, ó. Beleza? Uma oposição que vai durar anos. Esse trânsito dura anos, porque Plutão é o planeta mais lento que tem. Sendo que no dia 15 de abril de 2025, olha aqui, justamente o Marte em trânsito ativou essa oposição, fez gatilho nessa oposição. Olha ele aqui. Ou seja, ativou essa situação aí que vai levar anos ainda. Tá? E um trânsito de Plutão a Marte, gente, ao Marte natal, pode ser complicado, que pode ver aquela coisa do empoderamento, né? Empoderar aquele Marte, ele ficar ainda mais agressivo, ele ficar ainda mais dominador, ele ficar ainda mais despótico, de forma que é um trânsito que tem que ser vigiado para não fugir do controle, né? Ou então a pessoa pode acabar atuando no polo passivo desse trânsito e ser vítima de algum abuso de poder, ser vítima de algum tipo de situação que ele venha a sofrer essa agressividade, né? Só que Plutão também é o planeta das coisas feitas e armadas por debaixo do pano, né? Daquela coisa feita no subterrâneo, das coisas que estão encobertas, daquelas armações que podem envolver inclusive traições, né? Do lado podre das coisas, do lado podre de algo que vem à tona, né? E esse Plutão vem do meio do céu, né? Da imagem pública dele. Esse Plutão que está em trânsito, do mapa natal dele, vem lá do meio do céu, vem da reputação dele, vem da imagem pública dele, da imagem que ele passa para o mundo. Tá? Pode ter havido aqui também uma tentativa de manipulação, né? Plutão também é manipulação, mas manipulação do tipo assim, né? Ou você fica do meu lado, ou você se enrola todo nesse processo. Tá? Pode ter acontecido algo desse jeito. Tá? Só que tem outro detalhe, né? O Danilo Gentili, até por conta desse Plutão aqui de meio do céu, ele tem pretensões políticas, né? Ele já cogitou sair candidato à presidência, é um cara popular, e um cara popular como ele não seria um adversário desprezível. As eleições do ano que vem estão chegando e vocês sabem como é política, né? Pode ter sido também uma tentativa de atingir a reputação dele por conta disso. Mas vamos usar isso daqui para acabar com as pretensões políticas dele. Aí daqui a pouco ia ter discurso no Congresso, ia ter, sabe, aquelas coisas, não, como é que pode um sujeito machista, aquele tipo de coisa que sempre ocorre, né? Poderia acontecer com ele também, tá? Tudo isso, é claro, são suposições, né, gente? São possibilidades, não está se fazendo aqui nenhuma acusação, tá? Mas se fizermos uma pesquisa, a gente vai ver que o Danilo Gentili é ligado, ainda que informalmente, a um certo grupo político de caráter liberal, que está, inclusive, fundando um partido político com pretensões de lançar candidaturas ano que vem. E a gente tem essa reportagem que saiu em janeiro, de uma suposta futura candidatura dele à presidência da República por esse partido. Sem falar que ele também não é da patota politicamente correta, da galera Beautiful People, né? Que pertence à corrente ideológica que é majoritária dentro da classe artística. Tá? Para bom entendedor, acho que meia palavra basta. Né? Esse trânsito de Plutão vai durar alguns anos, tá? Vai trazer empoderamento, mas pode trazer aquelas coisas negativas que eu citei. Né? Como Marte rege a casa 4 dele, é bom cuidar da saúde dos parentes mais velhos da família. Né? E Plutão pode trazer aquela coisa que a gente sabe, problemas de saúde, doença, finalizações e tal. E também cuidar da própria saúde dele, principalmente a parte sexual, próstata, etc. Marte também é corregente da casa 11, então ele tem que ter muito cuidado com o lado podre dos amigos que podem vir a surgir. Tá? E caso ele se envolva na política, ele deve reforçar muito a segurança dele. Tá? Porque Plutão oposto a Marte tem aquela coisa do atentado, né? Daquela coisa da exacerbação da violência. Tá? Se você gostou do vídeo, deixa um joinha. Se inscreva no canal se for do seu interesse. Compartilhe o vídeo caso você tenha amigos que gostem do assunto. E não se esqueça também de deixar seu comentário caso queira. Tá? Fiquem com Deus, tenham uma boa semana. Lembre-se que quarta-feira tem a live lá no canal da Vera. Por favor, estejam presentes. Cuidem-se. Tchau.